Gente, eu não acredito que o Instagram fez isso com a gente. Não estou crendo que o Instagram nos cortou. Meu Deus do céu. Não estou acreditando. Fica aí, aceitei. Não aceitei. Oi. Gente, eu não tô acreditando que o Instagram cortou a gente. Mas acho que dá tanto tempo, né? Eles Não, avisam. mas sabe o que que acontece? Eles estão mudando tanto que as últimas. Eu não me preocupei com a hora, porque as últimas duas lives que eu fiz, elas tiveram 1h20 e eu não fui cortada. Eu consegui salvar Hum, tudo. Então eu não estava muito preocupada, porque eu lembro que na última que eu fiz eu tive até essa dúvida. E aí eu falei, não, vou continuar para ver se dá certo. E deu, foi 1h20. Enfim, e eu acho que a gente não vai conseguir salvar essa live. mas não, o que a gente pode fazer a gente pode marcar outra. Porque eu falei, vai passar tão rápido. Eu Vai nem, passar tão rápido que a olha, gente não vai nem sentir, gente, né? E foi o que aconteceu. pois é, foi o que aconteceu, gente. Mil desculpas, eu realmente não me atentei mesmo a hora. E a minha outra live que eu fiz foi 1h20, o Instagram não me cortou. Acho que a gente vai ter que marcar outra para falar tudo de novo. Ai, que chato. Bom, mas vamos tentar dar uma resumida aqui para a gente finalizar e eu salvo essa. O pessoal tá entrando, gente, obrigada por vocês estarem aqui entrando de novo com a gente. Muito obrigada mesmo. Vamos falar mais um pouquinho, então? Então, é o que a gente estava falando, né? Eu acho que o mais importante, que é também aquilo que você conseguiu buscar, são estratégias, né? Então, eu me lembro de ir muito em busca de estratégias para tentar facilitar o que já para ele estava muito difícil. Sim. Então, os quadros de rotina, as estratégias que eu encontrei para a própria agitação, o que estava tudo dentro do meu alcance e tudo ali que eu conseguia. Então, ele reclamava da dor na mão, eu tentei achar um lápis mais macio. Então, a minha busca também se virou muito, Pri, para essas questões de eu preciso tentar ajudá-lo de alguma forma, né? Então, quando a gente fala e como que eu consegui chegar nesse não era TDAH, foi através de muitos detalhes, né? Foi através de muitas buscas, foi através de muita conexão, foi através de muito autoconhecimento, foi através de muito critério, de muito olhar clínico, Muita de observação com o seu de filho, muita né? observação, né, de como ele funcionava, porque eu precisava saber como ele funcionava, de que forma essa criança funcionava. E o que ela apresentava para mim, né? Por que, que ela só ia mal em português e outros ela ia bem? Então, muitos questionamentos, muitas eu digo que foram 2 anos muito intensos, vivendo quase que em estado de alerta. Esse estado de alerta que você vive, eu já passei por ele. Porque realmente é um estado de alerta. Aquela criança, a qualquer momento, você fala, ela vai, sei lá, vai acontecer alguma coisa, ela vai pular aqui, vai vir um recado na agenda, vai aparecer alguma coisa. Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho, assim, sobre o TDAH ou sobre o diagnóstico é que vá além desse diagnóstico, vá além desse nome. E quando eu falo vá além, olhe para essa criança da forma mais criteriosa possível, mais clínica possível, né? Sabendo que você vai precisar tirar da sua cartola inúmeras estratégias, né? E é uma coisa meio, deu certo, não deu certo. Não deu certo aqui, a gente tenta ali, né? Porque quando a gente tem um filho agitado, quando a gente tem um filho que traz pra gente um desafio, a gente primeiro também precisa olhar pra gente.
porque bate muito de frente com a gente, tira muito a gente da zona de conforto. Uhum. Porque aquela criança calma, tranquila, deixa a gente numa zona de conforto bacana. Uma criança que no meio da apresentação começa a correr em círculos e todo mundo se apresentando bonitinho ali, tira a gente de uma zona de conforto, né? Mas eu sempre procurei olhar para todos os comportamentos do Pietro de forma a entender o porquê que aquilo estava acontecendo. E quando eu comecei a buscar ajuda, foi aonde eu cheguei no diagnóstico de não era TDAH. Uhum. Porque aí eu fui desvendando cada dificuldade que ele tinha. E eu fui afunilando esses sintomas. Eu fui chegando em outras questões, né? Ele conseguiu com a maturidade, através desse feedback, dele conseguir me dar o que ele sente, eu fui chegando em outras questões que com 7 anos ele não conseguia me dizer, ele não conseguia me falar em palavras, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala em TDAH e em diagnóstico, em agitação e hiperatividade, né? É aquilo Você que a gente sa- falou. Nós podemos desconfiar. Temos todo esse direito, né, de buscar ajuda profissional, de tentar encontrar alguma palavra que justifique. Mas muito mais importante do que ter um diagnóstico é olhar para aquela criança além daqueles sintomas. a Gabi fez uma pergunta aqui: sono reparador e alimentação, vocês acham que contribui? A alimentação é assim, é óbvio que quando eu comecei o tratamento do Pietro, uma das questões que eu tive que tratar foi o sono. Porque a Uhum. gente sabe que a falta de sono gera uma falta de oxigenação e que Sim. pode gerar um déficit de atenção e aumenta a ansiedade. Aumenta a Uma noite mal ansiedade, a dormida agitação. Sim. aumenta a agitação. É assim, a alimentação e a falta de sono não causa TDAH. São duas coisas, né? Mas a gente sabe que a alimentação e o sono auxiliam no tratamento da criança que tem o diagnóstico de TDAH. Ficou claro? Para mim ficou super. Ficou claro, Gabi? Vamos ver, vamos esperar ela responder aqui. Sabe uma pergunta que me fizeram também, que a gente já falou aqui na minha caixinha de perguntas, mas eu acho que é legal a gente falar de novo, assim. O que difere, tendo em vista que todas as crianças, principalmente de idades menores, né? Tipo, que nem a do Gael, por exemplo, são crianças exploradoras, são crianças que todas, na sua maioria, se apresentam com uma exploração e com uma impulsividade maior, até porque é uma questão neurológica mesmo já comprovada. Como é que a gente difere isso? Como é que a gente difere essa criança que é agitada algumas vezes, dessa criança que tem TDA, enfim, TDAH. E nos meus estudos, muito se fala sobre a intensidade, né? Que a criança que tem, e o prejuízo, né? A gente estava falando quando essa intensidade da criança, ela é a mais. Tem até um livro que eu estava lendo que estava dizendo isso, assim, que usa a expressão a mais. Quando você começa a perceber que tudo naquela criança é a mais do que, enfim, o que você observa e o que você conhece, e quando de fato causa esse prejuízo que a gente está falando, que é um prejuízo para a criança, né? Um prejuízo comportamental e um prejuízo social para a criança, um sofrimento para ela, um desconforto para ela. Precisa impactar na vida da criança. Precisa existir um impacto significativo na vida dessa criança. Esses sintomas que ela está apresentando, essa agitação, ela precisa impactar de fato na vida da criança. Ela precisa trazer prejuízos. E aí, quando a gente fala em prejuízos, foi o que você falou, não é um prejuízo para a gente, é um prejuízo para ela, né? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma rede dizendo para a gente o que está acontecendo. Então, a escola é muito importante, né? Eu fui buscar uma psicóloga, uma terapia
para mim na idade do Pietro, quando ele tinha 4 Eu acho anos. isso, assim, Entendeu? fantástico. Então, Eu eu acho não fui fantástico. buscar para ele, eu fui buscar para mim, né? Porque, e aí eu comecei também a prestar atenção em qual era a dinâmica que ele estava inserido, né? Familiar. Qual era o meio em que ele estava inserido. Então, para uma criança muito pequena, se eu olhar para a criança, eu preciso olhar para essa mãe, eu preciso olhar para essa dinâmica, eu preciso olhar para essa escola, eu preciso olhar para tudo que cerca Nesse essa ambiente criança. familiar, sim, sim. Entendeu? Uma criança de 4 anos não está em fase de alfabetização lá, que é a primeira, né? Não começou ainda a fase de alfabetização de 4 anos. Ela é muito pequena, então, assim, a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque é tênue, né? A gente fala, pô, o que que difere? O que difere primeiro que eu sempre enxerguei uma criança de 4 anos como uma criança de 4 anos. Eu nunca enxerguei uma criança de 4 anos, né? Então, o Uhum. que a gente precisa Esperando que ela tenha comportamentos de adulto, né? É a sua expectativa, sim, né? eu sempre achei que uma criança de 4 anos fosse agir como uma criança de 4, com uma criança que agitada, com uma criança que tivesse, que fosse criança, né? Então, por isso que eu fui buscar primeiro as minhas questões, para depois olhar para ele de uma outra forma. Então, o que difere, se eu tivesse que falar para ficar mais claro, é o impacto na vida dessa criança. Se todo esse comportamento, é, se todo esse comportamento estiver impactando na vida dessa criança, social, emocional e familiar, busque um profissional que consiga te direcionar adequadamente, E não é o né? seu incômodo, né? Não é o seu Não, incômodo. Não é um filho só que não para quieto. Não é um filho só que não senta na mesa e come a comida toda sentado. Não é um filho só que tem não. dificuldade para ir tomar É, banho. é uma criança, é uma criança que a escola vai dizer que está em atraso em alguma questão no desenvolvimento. É uma criança. A escola nessa fase É é a mais importante. fundamental. É É. fundamental porque é o único meio social que essa criança de 4 anos vive, a não ser que ela faça um esporte fora, que também pode te dar um feedback, que você possa olhar. E mesmo assim, quando a gente fala numa criança de 4 anos, a gente não fala em diagnóstico fechado, a gente fala somente em hipótese diagnóstica. É que a gente fica meio louca quando aparece uma hipótese diagnóstica. A gente também Sim, tem que tomar um cuidado, porque uma sim. hipótese é uma hipótese que pode mudar, né? Eu acho Então, que. eu sempre costumo falar, Pri, que quando vem uma mãe nessa idade, eu costumo falar assim, siga muito a sua intuição, siga muito o seu coração. Não tem problema nenhum você querer levá-la num médico ou em um profissional. Mas é aquilo que eu falo. Vamos ter critérios, né? Vamos virar uma mãe questionadora, né? Vamos virar uma mãe com uma pulguinha atrás da orelha. Isso é Não vamos muito aceitar. importante. Será que a E gente vamos, precisa aceitar ali? Não, peraí, deixa eu ver, deixa eu investigar, deixa eu saber de onde vem, deixa eu saber como é que funciona. e vamos Porque nos a internet, avaliar eu também, volto de né? novo. Justamente, a internet é rasa demais. Muito rasa. Né? Procurem profissionais que saibam diagnosticar o TDAH. Tem profissional que não sabe. Eu preciso deixar claro aqui, a gente sabe, existem profissionais e profissionais, mas tem profissionais que não sabem. Eu assisti uma live e se alguém quiser buscar alguma ajuda, é indicado a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, Ah, né? bacana, bacana você falar isso. Existem profissionais que estão ali cadastrados, né? Existe o Instagram da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, que vai te proporcionar uma coisa muito mais séria. Então, o que está ali é de uma galera que realmente sabe do que está falando. Então, precisa tomar cuidado, buscar informações de sites confiáveis, né? De sites que te dê uma confiabilidade. Não dá para sair por aí vendo quadrinho no Google e Não, pelo dando amor de diagnóstico. Deus. É. A Isso não Márcia existe. falou, Então, olhe, e quando a mãe fala com a escola e a escola não é preparada para esta situação?
Na verdade, enfim, a maioria não é, né? Mas não tem muito o que Quando ela fazer, né? fala em Assim, não preparada, assim, quando ela fala em não preparada, eu acho que a gente precisa. Uma coisa que eu tinha muito, Pri, era muito contato com as professoras, né? Muito contato. Eu cheguei a ter um caderninho, não era agenda, era um caderno à parte, que eu escrevia tudo do Pietro e mandava para essa professora. Então, no começo do ano, eu marcava uma reunião só com essa professora, para que ela pudesse me dar algum feedback do Pietro, para eu que ela faço pudesse me isso, direcionar de alguma forma. eu faço Então, assim, às vezes a isso escola não direto. está preparada. Às vezes a escola não está preparada, mas eu falo que a gente precisa ser uma equipe, a gente precisa andar juntos de mãos dadas e conhecer a professora, estar aberta, né? Também não ir com pedra na mão, né? Porque às vezes a gente já está cansado, a gente vai com pedra na mão. Mas também olhar para aquela professora de uma forma que também ela também está aprendendo assim como a gente, e vocês conseguirem fazer, terem serem Trabalhar uma boa dupla, junto, né? Trabalhar um trabalho junto. em equipe, né? Eu faço diversas reuniões com a escola do Gael, fora e com a professora também. Fiz essa semana, fora daquelas reuniões que já são marcadas. A gente está sempre alinhada, sempre. Eu escrevo coisas para ela de coisas que eu estudei, mando para ela, mando artigos, e ela é super aberta a isso. Eu sinto, e acho que é muito desse feeling também, sabe? Eu sinto que, por mais que às vezes possa faltar alguma informação mais específica e mais aprofundada, às vezes por parte da escola e da professora, às vezes você sente na pessoa uma disposição para lidar com aquilo muito grande. E às vezes é isso que o seu filho precisa. Às vezes ele está, a sua professora, né, a professora dele e você estarem super alinhadas para melhorar aquela questão do seu filho, é muito mais importante do que se ela está extremamente preparada e, enfim, extremamente estudada para aquilo. Então, eu acho que essa comunicação, ela é muito importante. Você está muito atento e jogando junto com a escola, né? Senão, não vai para E agora frente. a gente tem essa lei que foi aprovada hoje, que a gente falou no começo da outra live, né, que a gente fez, que é essa questão do colégio. O colégio vai ter que profissionalizar, Sim, dar suporte para esses suporte. professores, para que esses professores consigam direcionar essas crianças dentro da sala de aula. Então, virou lei, Isso já é né? um avanço Então, assim. assim, essa questão dessa mãe do que a escola agora tem lei, galera. Agora tem lei, virou lei. Então, eu tenho uma pessoa no meu Instagram que chama Leila, ela é uma advogada muito boa, muito boa. Depois eu até posso compartilhar com vocês. Ela estava, inclusive, fazendo uma live no mesmo horário da gente, junto com uma outra pessoa que também tem um filho que tem o diagnóstico de TDAH, falando sobre essa lei, né? Uhum. Então, elas estavam no mesmo horário que a gente, fazendo a live sobre essa lei. Então, agora tem onde se apoiar, a gente tem onde se apoiar, essas mães têm onde se apoiar. Então, não acabou essa história de agora as escolas não vão ter opção, vai ter que saber lidar com a criança que tem dislexia, com a criança que tem um transtorno de aprendizagem, com a criança que tem uma dificuldade escolar, não vai Que tem poder, TOD, enfim, com todas não essas vai, não questões. vai, a escola vai ter que dar seus pulos, vai ter que dar seus pulos. Não vai ter outra opção, porque agora o cara assinou e bola para frente, agora a gente, entendeu? Pode entrar na escola e falar, ó, quero saber o que vocês vão oferecer Vamos fazer. pro meu filho. O que vocês vão fazer pelo meu filho? Se ele apresenta alguma dificuldade, eu tô querendo saber, a partir de agora, o que vocês vão fazer. Ah, a gente precisa do laudo. Não, não precisa mais, porque existe uma lei agora que não precisa mais de laudo, né? Então, a gente também, quando tem um filho que tem alguma dificuldade, que começa a apresentar alguma dificuldade, a gente também precisa estar ciente de tudo que está acontecendo na parte política e jurídica, né? Para a gente também ter um respaldo para quando a gente for nessa coordenação, falar, e aí? E agora?
né? Sim, sim, Então, referente à escola, agora temos a lei. exatamente. Eu acho que quantas lives a gente vai fazer para falar sobre isso? Porque tem um Não, monte de. daria inúmeras Eu lives, fico né? aqui, eu Daria assim, eu amo. inúmeras. É muito, para mim, né? Eu acho muito gostoso você falar também de algo que você vivencia, sabe? O meu Insta, o meu perfil, ele é realmente antes de qualquer coisa. Eu sempre digo, antes de educadora parental, eu sou mamãe que está aqui tentando, sabe, dar as mãos e tanto me apoiar quanto dar apoio para outras mães, porque eu acho que a gente juntas somos mais fortes e acho que a gente tem que uma ajudar a outra. E quando você está falando de coisas que você vivencia, realmente eu acho que essa troca de experiência, essa troca de relato, ela fica muito mais rica, né? Ela fica muito mais agregadora e muito mais esclarecedora. Então, eu acho que, enfim, a gente tem que finalizar, a gente já está aí 1 hora e meia falando, a gente vai marcar outras, mas eu acho que tudo que a gente falou aqui foi muito rico, sabe? Para mim também, e eu te agradeço por isso, Ari, porque ontem na nossa conversa, a gente terminou, no nosso bate-papo no telefone que a gente fez, a gente terminou pensando que mensagem, né, que a gente queria deixar para essa mãe que está ouvindo a gente, que está aqui interessada nesse conteúdo de filho agitado. E eu estava te falando que eu acho que se eu conseguir fazer com que essa mãe, pelo menos se eu conseguir com que essa mãe se sinta acolhida, veja que existem outras mães com a mesma dificuldade, mães até que estudam, eu que sou educadora parental, que a gente passa por isso. Então, primeiro é um acolhimento, primeiro é um abraço, primeiro eu estou aqui, eu também passo por isso, não é fácil, mas entender que o nosso filho agitado, calmo, ou qualquer outra característica que ele tenha, ele é muito mais do que isso, né? E no caso da agitação em si, eu acho que a gente tem que, eu acredito, porque eu exerço isso aqui diariamente, que a gente tem que fazer as pazes com essa agitação do nosso filho. A gente tem que acordar todo dia olhando para essa característica de uma forma diferente e procurando buscar uma comunicação assertiva com essa criança, porque ela tem muito mais a oferecer e essa agitação em si tem muito mais a oferecer para você do que o olhar de julgamento do outro ou do que o seu próprio julgamento, porque muitas vezes não é sobre você, é sobre o seu filho. Então, eu realmente, hoje, eu passei por um processo grande com relação a isso, com relação a essa agitação do Gael. Isso era uma coisa que me incomodava bastante, o olhar do outro me incomodava, ouvir que as pessoas falando que meu filho era agitado me incomodava, mas aos poucos eu fui me aprofundando, eu fui estudando, eu fui buscando me melhorar, eu fui para terapia também. E hoje eu consigo olhar e tá de bem com ela, sabe? Olhar para o meu filho e perceber que a gente tem conexão, que a gente tem olho no olho, que ele tem voz. E eu, sinceramente, eu nem fui buscar um diagnóstico ainda. Né? Eu te disse isso, eu também não sei se ele tem, pode ser até que ele tenha. É um fator genético. O meu marido é diagnosticado, então pode ser que ele tenha. Mas assim, não está trazendo um prejuízo para ele, não está trazendo um prejuízo escolar, porque a gente está alinhado com a escola. E toda essa educação respeitosa está me fazendo olhar para o meu filho, né? E ter uma comunicação diferente com ele. Eu acho que isso é que importa, eu acho que isso é que vale. Com toda certeza. Ah, Né? deixa eu só fechar aqui tem que uma seguidora escreveu que o laudo tem a função de nortear a prática pedagógica, profissionais não fecham o laudo antes dos 7, 8 anos. Infelizmente, eu já vi gente fechando o laudo antes dos 7 anos, dos 8 anos, mas sim, é sempre após os 7, 8 anos. E o laudo tem a função de nortear a prática pedagógica. Quando eu falo em referente à escola, o diagnóstico e o laudo servem para ter um bom tratamento e uma boa prática pedagógica. Mas o que eu quero dizer quando eu falo que a escola não pode mais exigir o laudo é que muitas escolas só começam a intervenção, Pri, perdão, depois do laudo. Isso não pode mais acontecer, entende? Então, o Entendi. laudo ele é importante. Se a criança apresenta essa dificuldade, o laudo vai ser importante, mas essa mãe e essa criança não necessitam do laudo para que essa escola comece o processo de intervenção. Ela tem que ser independente do laudo. Então, assim, eu adorei.
Eu né? também, eu Eu adorei. adorei. Eu acho Eu que a gente adorei. conseguiria falar aqui umas 3, 4, 5 horas, Vocês né? gostaram, gente? Obrigada por vocês terem voltado. De verdade, vocês gostaram da live? Entrou bastante gente, caiu a primeira, mas aí depois a gente conseguiu dar uma continuidade. Pri, parabéns pelo trabalho, parabéns por essa Obrigada. divulgação da disciplina positiva, parabéns por ser, eu digo que a gente precisa de movimento. Parabéns por ser essa mãe de movimento, né? O mais importante é o movimento que a gente precisa fazer. E o Sim. movimento de cada uma é único, né? O movimento de cada uma é único porque cada criança é única. Parabéns por essa divulgação, parabéns por esse olhar. Não desista, é uma coisa que a gente fala muito. Jamais, jamais, Não desista, jamais, né? jamais. Mesmo cansada, mesmo exausta, mesmo às vezes querendo fugir, saiba que a gente tem o principal, que é o amor. Que é o amor e que é a vontade. São duas coisas que mudam a vida dos nossos filhos. O processo às vezes é longo, mas eu garanto para você, É a longo prazo, né? Nós estamos criando eu seres garanto, humanos. eu garanto que ele vai te ensinar muita coisa e você vai aprender muito mais do que você vai ensinar para ele, porque aconteceu comigo. Olha eu aqui, Eu aprendi muito mais eu era do que advogada, eu ensinei. estava no Eu escritório aprendi e aqui muito estou mais eu. do que eu ensinei. Se a Certamente, gente eu olha para também. essa criança de peito aberto e para a gente, né, para a gente estar de peito aberto, a gente precisa rasgar a nossa pele, a gente precisa acolher a nossa alma, a gente precisa se doar e a Revisitar gente se doa sombras mesmo. e crenças e transformar. Sim, eu digo que a gente só tende a crescer, Fala a sua nunca frase de tende a novo, voltar. que eu amei aquela frase. Qual das? A que você falou no início. Ah, Ai, que meu você Deus, falou eu ontem no falei, telefone. Que você falou ontem no telefone para mim, que você costuma sempre dizer. Agora eu fiquei com ela na cabeça, mas. não que a nossa vida é um pouco perfeita para vender milagres, essa é uma. Essa. Essa, Eu adorei essa frase, eu adorei. Ela é simples, mas é isso. É, sim, a maternidade, ela é isso. E o nosso trabalho aqui é fazer com que. Na verdade, todo mundo fala que a gente precisa criar filhos para enfrentar um mundo cruel, né? Mas na verdade, a gente precisa criar seres humanos melhores para que o mundo seja melhor. Eu não preparo meu filho para um mundo cruel. Eu preparo meu filho com respeito para ele saber o que é falta de respeito, para ele saber ter respeito. Então, na verdade, eu não endureço meu filho para um mundo cruel. Eu tento fazer com que ele seja melhor para o mundo. Então, se cada um dentro dos seus lares tentar fazer do seu filho, né, e do seu ambiente familiar um pouquinho melhor, quem sabe a gente não vai ter um mundo maravilhoso, né? A gente não precisa endurecer os nossos filhos para um mundo cruel, basta a gente tentar fazer com que eles sejam melhores para melhorar o mundo. Então, eu acho que essa é realmente uma missão e uma jornada que a gente está aí batalhando para mudar essas crenças, essas sombras e essa educação não tradicional. é. Tem uma frase que eu gosto muito aqui: não é o que o mundo vai fazer do seu filho, é o que o seu filho tem a oferecer para o mundo. É isso. E quando você olha para o seu filho e fala, você tem muito a oferecer para esse mundo. É isso, Você tem muito a me ensinar, né? bastante. Eles Ó, têm muito, né? obrigada de Um verdade. beijo. Já estão pedindo outra live, a gente vai ter que marcar. Meu Deus, dezembro, a agenda tá cheia, final do ano, mas a gente vai ter que marcar, a gente vai ter que, enfim. Eu acho que essa live serviu também para mostrar pra gente que eu acho que a gente tem que aí juntas inventar projetos e espalhar essa mensagem e fazer mais lives, a gente vai marcar. Obrigada, gente, por estar aqui até essa hora, por ter voltado. Eu sei que é Um beijo. difícil, sei que já está tarde, sei que a gente está cansado, mas muito obrigada de coração mesmo. E é isso.
Obrigada, Ari. Até a próxima. Obrigada, Pri. Tchau, Obrigada a gente. todos. Um beijo Tchau. grande. Boa noite. Tchau, tchau.